Olá, eu sou Maria Leopoldo, sou psicóloga e coordenadora pedagógica da Lila. Nesse vídeo vou falar sobre como preparar atividades lúdicas e como propor atividades, especialmente no ambiente da casa, né? Bom, então para começar, quando a gente vai propor uma atividade, né, lembrando que a atividade é quando o adulto pensa, né, o adulto decide os materiais, escolhe o que ele vai propor para a criança. É diferente do brincar livre. Já fiz outro vídeo falando sobre essa diferença. Mas antes de propor uma atividade, primeiro a gente tem que organizar o espaço antes de começar. E por que eu digo isso? Porque às vezes a gente quer propor uma atividade, mas tem um monte de coisa jogada no chão, tem um monte de brinquedo, e isso confunde a criança, né? E às vezes a criança fica meio lá e cá, brinca um pouco, faz atividade, então é importante a gente pontuar para a criança que uma coisa acaba, outra começa, a gente ajuda ela a se organizar desse jeito. Então, antes de começar, guardamos, fizemos tudo o que tem que fazer? Legal. Definir qual atividade vai ser feita, né? Nessa pandemia, na quarentena, muitas atividades foram disponibilizadas na internet. A Lila tem um cardápio belíssimo, com muitas atividades adequadas, coerentes às diferentes faixas etárias. Bom, então, definida a atividade, separar os materiais. E podemos envolver as crianças nisso, né? Então, olha, leva essa tinta aqui, segura essa tinta, o que mais que a gente precisa? Então, a gente pode envolver também as crianças ou não, né? Ou a gente separa os materiais e disponibiliza para as crianças no momento da atividade. Garantir que a criança está com uma roupa adequada, então, que possa sujar. Por quê? Porque às vezes o adulto não quer que a criança se suje. Mas, poxa vida, a brincadeira envolve tinta, né? Então, assim, é tão melhor para o desenvolvimento da criança se ela tiver liberdade para poder se sujar, para poder desfrutar daquela atividade. Então, ao invés da gente ficar falando, não, cuidado, cuidado para não se sujar, melhor a gente adequar a roupa. Tira a camiseta, ou coloca um camisetão velho, um avental. Então, adequar a roupa. Preparar o espaço. Então, essa atividade vai ser no ambiente interno, externo, a gente vai precisar forrar? Vai ser na mesa? Vai ser no chão? E como eu já disse, a gente pode envolver a criança. Bom, preparada a atividade, a gente pode propor para a criança. E daí isso vai variar de faixa etária para faixa etária, né? Eu estou pensando aqui que essas atividades, tudo isso eu estou pensando para crianças a partir de 1 ano, de 1 a 6, né? A gente está falando aqui da primeira infância. Para os bebês isso acontece de outro jeito, eu já gravei outro vídeo para falar disso. Mas especialmente para os pequenininhos, a gente abaixar na altura da criança, fazer contato, o tom de voz, o jeito que a gente vai falar, que a gente vai mostrar os materiais. As crianças adoram quando a gente mostra de forma atrativa, né? Então, por exemplo, colocar as tintas dentro de uma caixa. O que será que tem aqui? Pega a tinta, que cor é essa, né? Então, poder envolver elas, a forma de apresentar os materiais e a atividade faz toda a diferença, né? Uma coisa é a gente falar, tá aqui a tinta, toma, toma, ou a gente falar, olha só essa tinta, que cor é essa? O que será que você vai pintar? Como você vai pintar? Percebem a diferença? Às vezes pode ser necessário dar um modelo, né? Então, às vezes tem criança que às vezes tem aflição de tinta ou de meleca, das atividades sensoriais, e pode ser interessante o adulto também, a criança ver que o adulto pode colocar a mão, que o adulto incentiva ela a colocar a mão, que tudo bem se sujar. E sempre, gente, independente, especialmente nas atividades sensoriais, ou qualquer tipo de atividade, não existe apenas um jeito certo. Quando a gente fala de primeira infância, a gente fala de exploração, a gente fala de descoberta concreta.
Então, quando o adulto tem muito em mente um objetivo ou como ele espera que a criança reaja, muitas vezes ele acaba perdendo a forma mais genuína e mais espontânea da criança explorar. Então, vamos dar liberdade para a criança explorar aquela proposta, né? Quer seja uma proposta corporal, é o adulto que vai também se abrir para o que a criança nos mostra que é importante para ela, né? Então, por exemplo, a gente vai propor uma atividade de corda, né? Se a criança está gostando de passar embaixo da corda, em vez da gente ficar dizendo para ela, não pode, por que a gente não adequa a nossa proposta também? Então, é uma troca mútua, né? O adulto propõe, a criança também pode ter voz para propor algumas coisas. E por último, ensinar a limpar e organizar, né? Então, a criança também pode ser envolvida, né, nisso. Então, acabou a atividade, a criança joga o pincel? Não. Coloca aqui no balde, vamos levar para a água para a gente limpar. A criança vai percebendo que isso tem um processo, né, que ela também pode se responsabilizar por isso. Então, essas são algumas dicas na hora de preparar e propor atividades lúdicas.